Olá, meus amigos. Bem-vindos ao canal Descomplicando a Kabbalah. Eu sou Sérgio Batarelli. O tema de hoje, a importância das mezuzot, que é o plural de mezuzá, que os judeus usam na entrada das portas. Então, na verdade, o vídeo é a respeito das entradas de residências ou empresas ou edifícios e os personagens sombrios nessas entradas. Afixando uma mezuzá kasher, a pessoa merece proteção divina. O judeu que afixa uma mezuzá kasher nas suas portas, ele merece e recebe a proteção divina. Isso aqui é baseado nos ensinamentos do rabino Shimon Bar Yochai. Um dos mandamentos da Parashá, de uma Parashá, ou da Parashá da semana que já passou, se refere a escrever versículos da Torá e colocá-los nas portas da casa. Isso está lá em Deuteronômio 6:9. O significado interno deste mandamento para fixar as mezuzot, como eu já expliquei, o plural de mezuzá, é o discutido em o pastor fiel, que é Moisés. Moisés foi o pastor fiel. No seguinte trecho do Zohar, observe também que a mezuzá não precisa apenas estar na porta da casa, mas também na entrada de todos os cômodos em que vivemos. Ou seja, ela não precisa estar no portão de entrada ou na porta principal de entrada da casa. A mezuzá deve estar em todos os cômodos em que vivemos, menos no banheiro e nos outros cômodos todos. Se você tem uma varanda igual eu tenho aqui na minha casa, você põe uma mezuzá também na porta da varanda. É um mandamento positivo que uma pessoa colhe mezuzot, ou as mezuzot, em seus portões, ou o que quer dizer, nos batentes das suas portas, para que uma pessoa seja protegida por Deus quando sair ou quando entrar. Então, se você tem a mezuzá kasher corretamente afixada, você tem uma proteção na hora que você sai, já vamos entrar nessa explicação, e na hora que você entra. Então, você está protegido quando você entra dentro de casa, e quando você sai de casa, você tem a proteção também. Isso acontece em todos os cômodos da casa. Quando você entra num quarto, ou quando você sai desse quarto. Este é o segredo do versículo: Deus deve protegê-lo contra todo o mal. Deus deve proteger a sua alma. Deus deve proteger a sua saída e a sua entrada, a partir deste momento e para sempre. Isso está em Salmo 121, versículos 7 e 8. Isso, a guarda, é por causa do segredo da mezuzá. Ela está sempre de pé. Essa tem alguns, se não me engano, são sefaradi que usam bem em pezinha, Ashkenazi, Rabad, que é o meu caso, usa um pouco inclinada. Está sempre de pé na abertura e é direcionada contra a abertura dos mundos superiores. Então, por exemplo, a porta abre para dentro da casa, você coloca do lado direito, na parte exterior da porta, no batente, e ela vai abrir e ela vai estar ao seu lado direito. A Shekhinah é chamada de abertura. Shekhinah é a presença divina, já expliquei isso em outros vídeos. Porque Malchut é a abertura para todas as sefirot superiores. O santuário explica que a palavra mezuzot consiste em duas palavras, zaz e mavet, traduzidas como mover a morte, traduzidas do hebraico. A Shekhinah guarda porque ela está no caminho do meio da árvore da vida. A presença divina está no caminho do meio da árvore da vida. E só se conecta acima, no mundo espiritual, quando ela está livre de forças externas.
A palavra mezuzá também tem o valor numérico de 65, o mesmo que o nome divino Adonai. E em toda a forma grafada, em que a grafia completa a cada letra é contada igual a 671, que é o valor numérico da palavra aramaica tiará, que significa portão. Então, mezuzá, que são as palavras hebraicas men, zain, vav, zain, rei, que é igual a 40 mais 7 mais 6 mais 7 mais 5, igual 65. Adonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud, que é 1 mais 4 mais 50 mais 10, também 65. Adonai, enunciado, Aleph, Lamed, P, Dalet, mais Lamed, mais Tav, mais Nun, mais Yud, mais Vav, mais Dalet, que é 1 mais 30, mais 80, mais 4, mais 30, mais 400, mais 50, mais 6, mais 50, mais 10, mais 6, mais 4, que é um total de 671. 671 é igual Tav, Reish, Ain, Aleph, que é a palavra aramaica para portão. Então, isso aqui a gente está falando, a soma das letras é a gemátria judaica. Também é interessante notar que o significado da palavra portão em hebraico, sha'ar, significa a letra Shin, Ain, Reish, que é igual a 1000. Cada sefirá é, por sua vez, composta de 10 sefirot. São 10 sefirot. Cada sefirá é composta por 10 sefirot. De modo que a árvore da vida completa o valor mais alto de 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000. Mesma soma, o mesmo valor numérico. O portão é realmente a entrada para a árvore da vida mais alta, ou seja, a árvore da vida no mundo espiritual. Este é o nível chamado guarda, para fornecer constantemente uma proteção para a pessoa. Uma pessoa, de outra forma, nem sempre é guardada, exceto quando é guardada por Deus, que constantemente protege e fica na entrada da casa e a pessoa está dentro da casa, então você está protegido. A segunda razão para o mandamento relativo às mezuzot, é que uma pessoa nunca deve esquecer Deus. Então, sempre que você entra ou você sai, você olha a tua mezuzá e você lembra de Deus, que tudo vem dele, que tudo é bom e que ele está no comando. Então, ela te ajuda a não esquecer Deus. A palavra mal, quando revertida, soletra a palavra viver. Na verdade, isso é em inglês, porque você tem o mal que é evil, e se você inverter as palavras, vai dar live. O mal é chamado de irá em hebraico e significa reish ain, são as duas palavras, as duas letras, perdão. O oposto do mal é obtido invertendo as letras para soletrar ain reish, ou ir, que significa consciente, eir. Assim que alguém está consciente do mal, perde o seu poder. Então, quer dizer, assim que você está consciente do mal, você perde o seu poder. Observe também que um conceito semelhante é mostrado em inglês, é o que eu acabei de explicar lá, para a palavra mal, evil, E-V-I-L. Quando revertida, soletra a palavra ao vivo, live, que é L-I-V. O mal e a morte espiritual e a mezuzá que colocamos no local em que vivemos move a morte ao nos conscientizar do divino, ou seja, ela tira a morte do nosso caminho.
especialmente em nossos lares, onde passamos a maior parte da vida. Então, a importância de ter a mezuzá na porta é a proteção do seu lar. Isto é semelhante à mitzvah de tzitzit, aquelas franjas, que são as colocações de franjas em todas as roupas. O judeu, principalmente os ortodoxos, usam por baixo da roupa e ficam as franjas. Tem alguns judeus sefaradi que usam as franjas por dentro da calça e você não percebe. Como está escrito, e será uma franja para você, que você pode observá-la e lembrar-se de todos os mandamentos de Deus e os faça, ou seja, e os cumpra. Isso está em Números 15, 39. Quando uma pessoa vê essa lembrança, a mezuzá ou tzitzit, ela se lembra de cumprir os mandamentos de seu mestre. Por isso que esses são mandamentos para os judeus. As franjas lembram Deus aonde quer que ele vá, uma vez que elas são usadas em suas roupas, e quando as vir, lembrará de Deus e de seus mandamentos. Então, o judeu que usa o tzitzit o dia inteiro, ele está sempre lembrando de Deus, porque ele olha o tzitzit e ele lembra de Deus. Você entra na sua casa, você lembra de Deus. Você vai para o seu quarto, você lembra de Deus. Você sai do seu quarto, você lembra de Deus. Você vai para a sala, você lembra de Deus. Você sai da sua casa, você lembra de Deus. As franjas lembram Deus aonde quer que ele vá, uma vez que elas são usadas em suas roupas e quando as vir, lembrará de Deus e seus mandamentos. A mezuzá o lembra de Deus mesmo em momentos como a noite, em que ele não precisa usar franja. Então, em casa, a mezuzá é que vai fazer ele lembrar de Deus. No segredo da fé, a palavra mezuzá contém ambos, masculino e feminino. Um demônio fica do lado esquerdo da porta. Então, segundo a Kabbalah, segundo o Zohar, todas as portas de entrada da sua casa, de qualquer casa, tem um demônio do lado esquerdo e um anjo do lado direito. Na verdade, são dois anjos, só que um é o anjo do mal e um é o anjo do bem. Por isso que se coloca a mezuzá no lado direito da porta. O Rav Chaim Vital explica que existem 3 componentes para a palavra mezuzá. Men, mais zu, mais a. Zu representa Zeir Anpin. Zeir Anpin, eu já expliquei em outros vídeos, é o aspecto revelado de Deus. Izá representa Sheriná. Sheriná também já expliquei isso em outros vídeos. É a presença divina, a presença de Deus. Estes dois estão unidos na letra Men, que representa Ima. Ima é mãe em hebraico. O Partzuf é a face divina, de Biná. Então, a mezuzá representa Zeir Anpin, que é o aspecto revelado de Deus, representa a presença divina e representa a face divina. Biná, a Sefirá, representa a consciência, ou pode-se dizer o mundo de Biná. Biná tem várias explicações, já expliquei isso em outros vídeos também. Então, Biná, uma das representações de Biná é a consciência, de modo que a própria palavra sugere que nossas casas são protegidas quando estamos conscientes da unidade de Deus. Então, quando você tem consciência da unidade de Deus, da unidade divina, sua casa está protegida. Assim, as duas explicações dadas são realmente as mesmas. Uma vez que a lembrança de Deus em si protege do mal, só o fato de você lembrar de Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, já te protege do mal, e isso é confirmado na próxima parte do discurso. No livro do rei Salomão está escrito: existem 2 níveis que aguardam pela porta de uma pessoa. Então, é o que eu falei agora há pouco. Tem 2 níveis que te aguardam na porta de uma pessoa, na porta de entrada da casa de uma pessoa.
Um é uma mezuzá representando a Shekhinah, que a Shekhinah é a presença divina. E um é um demônio, que tem permissão, presta atenção, esse demônio tem permissão de causar danos. E ele fica do lado esquerdo da porta, ou seja, ele está bem em frente à presença divina. E ele tem permissão de causar o mal. Se uma pessoa levanta os olhos e vê o segredo do nome de Deus e lembra dele, ou seja, olha, porque todo judeu, quando entra numa casa judia, numa sinagoga, ou em qualquer lugar, um prédio que tem uma mezuzá, ele olha a mezuzá, toca e beija a mão. Então, ele já lembrou da presença divina, já lembrou de Deus, ele já anulou o demônio. Então, voltando lá, se uma pessoa levanta os olhos e vê o segredo do nome de Deus e se lembra de Deus, o demônio não é capaz de prejudicá-lo. É o que eu acabei de falar. Ele anulou, lembrando de Deus e sentindo a presença divina, ele já anulou o demônio. O demônio não pode fazer mais nada. À frente da mezuzá, na frente dela, na capinha, tem o santo nome Shaddai escrito. Este nome está escrito com as letras hebraicas Shin, Dalet e Yud. O nome do demônio em hebraico é Shed. Está escrito Shin Dalet. Está vendo que é quase a mesma coisa do nome divino? O santo nome Shaddai é, portanto, o mesmo que a palavra demônio, mas tem um Yud adicional no final. A letra Yud sempre representa Hormá, e aqui sugere que os demônios que dominam o nosso subconsciente são removidos assim que tivermos consciência de Deus. Então, essa é a importância de você sempre ter Deus no seu pensamento, sempre lembrar que Deus é único, Deus é todo-poderoso. E por isso que nós temos mezuzá em nossas portas. Observe também que, em inglês, a transliteração da palavra shadow e shade, que em português os dois representam sombra, mas em inglês você pode falar sombra com shadow ou com shade. Também compartilham a letra raiz Shin Dalet e contém um conceito semelhante. As duas começam com SH. Falando em português para ficar fácil. E um conceito semelhante do lado sombrio da vida. Entre as definições do dicionário inglês para sombra, uma delas é fantasma. Para shadow, uma das definições de shadow no dicionário inglês, além de sombra, também pode ser fantasma ou espírito. Agora, olhar a mezuzá, você olhar para a mezuzá, eleva a sua consciência a um ponto que o demônio não tem controle. Mas deixa eu fazer um parênteses aqui. Para quem olha a mezuzá e sabe o que a mezuzá representa. E que essa mezuzá seja uma mezuzá cacheira. O que é uma mezuzá cacheira? Uma mezuzá que tem um pergaminho original, escrito por um rabino escriba, que não tenha nenhum defeito. Então, agora, olhar a mezuzá eleva a sua consciência a um ponto em que o demônio não tem controle. Então, quando você olha para a mezuzá e sabe o que a mezuzá representa, o demônio não tem mais controle. Então, que tal quando você sai de casa? Então, nós estamos falando até agora, quando você vai entrar na sua casa, você deixa o demônio para o lado de fora. E quando você sai de casa? Pois a mezuzá estará à sua esquerda, e esse demônio vai estar à sua direita. Quando você entra, a mezuzá está à sua direita e o demônio à sua esquerda. Quando você sai, o demônio está à sua direita e a mezuzá à sua esquerda. E se você perguntar o que acontece quando uma pessoa sai da porta de sua casa e a mezuzá está à esquerda e o demônio à direita, como a mezuzá pode protegê-lo quando está à esquerda? Então, se o demônio fica na esquerda, como é que a mezuzá agora vai te proteger se ela está à tua esquerda?
Antes você deve saber que tudo é de Deus. Tudo. Cada um e tudo. Cada coisa e toda coisa é desenhada segundo seu próprio tipo. Ou seja, Deus fez tudo perfeito. Uma pessoa tem dois níveis, ou seja, dois anjos em pé com ela. Um para a direita e outro para a esquerda. O da esquerda é chamado de má inclinação, que a gente chama de demônio. E o da direita é chamado boa inclinação, que nós costumamos chamar de anjo. Uma pessoa deve ter cuidado para não ter sujeira ou lixo na entrada de sua casa. E não deve derramar água suja lá. Então, não importa se você mora num apartamento ou numa casa. O importante é a porta de entrada da casa não ter sujeira, não ter lixo, não ter lata de lixo, saco de lixo, e você não jogar água suja lá. Porque lá tem um anjo e lá tem um demônio. Quando uma pessoa sai da porta de sua casa, esse demônio olha para cima e vê o anjo, que representa a inclinação do mal, que está do lado esquerdo da pessoa. Ele é atraído para esse lado e se aproxima da direita. E é desse lado que a Mezuzá escreveu nele o nome do seu mestre, o nome de Deus. E ele não pode se aproximar para causar nenhum dano. E a pessoa sai e fica a salva do demônio. Quando ele entra em sua casa, o santo nome está à sua direita e o demônio não pode reclamar contra ele. Por isso, a pessoa deve tomar cuidado para não deixar sujeira ou lixo na entrada de sua casa. E não deve derramar água suja ou colocar uma lata de lixo lá. Então, não se coloca lata de lixo na entrada da casa. Ou lata, ou saco, seja lá o que for. Pode ter sujeira nenhuma. A entrada da casa tem que estar sempre limpa. Por duas razões. Uma, para não menosprezar o santo nome de seu mestre, que está escrito na mezuzá, ou seja, na entrada da sua casa, se tem uma mezuzá, kasher, está ali o nome divino, está ali a presença divina. Então não pode ter lixo. Como é que você vai ter a presença divina no meio do lixo? Por duas razões. Uma, para não menosprezar o santo nome de seu mestre, que está escrito na mezuzá. Segundo, que o demônio não deveria receber permissão para causar danos. Assim, uma pessoa deve estar ciente dessas coisas e ter cuidado para não prejudicar o poder do nome de seu mestre, que está na sua porta. Então, se você tem lixo lá, você prejudica o poder do nome, você prejudica a presença divina e ela pode ir embora. Quando uma pessoa entra em sua casa, a inclinação do mal e esse demônio o protegem contra a vontade deles, ou seja, te protegem contra a vontade dos demônios e dizem: este é o portão de Deus no qual os justos devem entrar. Isso está em Salmos 118 e 20. 118, versículo 20. E se uma mezuzá não está fixada no batente da porta de uma pessoa, se essa porta não tem mezuzá, então a inclinação do mal e o demônio se fortalecem. Eles colocam as mãos na cabeça da pessoa quando ela entra e abre dizendo: ai de alguém que passou sob a autoridade do seu mestre. A partir desse momento ele fica sem proteção. Que o misericordioso nos salve de todos os tipos de danos. Também é interessante notar que o valor numérico de Shaddai, em sua forma escrita hebraica, é igual a 814, que é o mesmo da frase e você amará seu próximo como a si mesmo. Levítico 19, 18. Com isso eu encerro o vídeo de hoje, explicando a importância das mezuzot ou da mezuzá nas portas de uma casa judia. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.